Então, vamos de novo abrir nosso guia clínico. E o que vamos falar hoje, para mim, é realmente um aspecto interessantíssimo, porque a ortodontia, para mim, um pouco como a reabilitação, são mágicas, né, que acontecem de reorganizar uma estrutura, reorganizar uma harmonia, reorganizar, né, a vida das pessoas, porque depois, com um sorriso diferente, com uma boca diferente, a vida fica também mais fácil. Então, eu acho que hoje vamos falar de uns aspectos que são muito bacanas, porque a ortodontia, para mim, como já expliquei, é na mágica, é um pouco como a reabilitação também, tá? Giovanni, boa noite. Eu sou Giovanni, que está trabalhando na tradução do nosso guia clínico incrível. Já chegou no caso 5. E hoje vou apresentar os primeiros casos de ortodontia também, né? Então, acho que podemos já começar a ver alguma coisa. Antes de começar, se vocês têm amigos ortodontistas que precisam ver a função que nós podemos trabalhar com o Titan, aqui embaixo vocês têm aquele iconzinho feita aviãozinho, vocês clicam ali, escolhem um amigo de vocês, compartilhem na live, falam para ele, entra lá, vai ver que o Christian vai falar uma coisa bem interessante sobre ortodontia, vale a pena dar uma olhada, tá? Bom, então, vamos ver um pouquinho o assunto de hoje. Eu vou virar a minha câmera aqui. Bom, caso ortodôntico do nosso guia clínico número 1. Então, deixa eu posicionar um pouco melhor a câmera aqui, tá? De novo, ainda está um pouquinho em italiano, então teremos que fazer traduções, né? Então, paciente de 17 anos, de sexo feminino, tá? E ela está em fase terminal de tratamento. Nos últimos meses, são utilizados como autoestabilizador, né, deixando uma parte excepcional nos dentes frontais, de maneira que os posteriores possam se engranar espontaneamente. Só que a paciente ela reclama, né, de uma leve dificuldade em mastigar, tá? E um pouco de dor, tanto na parte occipital e também uma sensação de instabilidade. Quando vem palpada, né, vem palpada a musculatura, na verdade ela tem bastante dor, tanto na parte dos músculos da cervical quanto na parte dos músculos mastigatórios, tá? E inclusive tem um pequeno ruído, um pequeno barulho da articulação esquerda. Tá, vem feito o exame, e aqui é interessante que aqui no guia clínico dá para ver ainda os sinais eletromiográficos como eram apresentados antigamente. Então, esta é a intensidade de contração dos músculos. Já dá para ver que temos o masseter esquerdo com uma intensidade bem inferior aos outros, né? E aí, que eles colocam, tá? Que o contato dental, tá? Pode representar uma diminuição contrátil dos músculos masseteres, tá? Ou, em geral, ter uma redução de atividade. E aí, a observação que eles fazem, tá, é de eventualmente quantificar o rapporto entre a oclusão e a atividade dos músculos, ou seja, os contatos que esses dentes têm e como eles são relacionados à atividade dos músculos. Porque o relatório que eles têm de Titan aqui é um relatório de uma certa complexidade, ou seja, a paciente se apresenta disfuncional, parâmetros baixo global, e alguns dados muito fora da normalidade, principalmente o equilíbrio dos masseteres com dominância do direito, tá? E a gente enxerga a bolinha dos masseteres muito afastada do centro de equilíbrio funcional, o baricentro muito interiorizado, olha onde ficam as bolinhas, né? Muito para frente, tá? Não tem torção,
mas tem um impacto muito baixo. Tá, o que isto vai representar para nós, tá? Partimos da questão dos masseteres. O massetere está abaixo, tá? Da normalidade, tá? E daí mostra uma prevalência do massetere de direita. Tá? Pensando no plano frontal, poderia ter um maior contato dental direito, tá? E menor esquerdo. Isto já é um primeiro sinal que depois precisa ser investigado mais aprofundadamente no aspecto clínico, né? Deixa só acentrar um pouco mais. Depois, o dado mais preocupante, de qualquer forma, é o baricentro, tá? Anteriorizado. Boa noite, doutor Eduardo Franco. Boa noite, bem-vindo. Então, o baricentro que vem muito interiorizado, que nós estamos vendo aqui, tá? Muito interiorizado, parâmetro muito abaixo do normal, tá? Então, este baricentro muito interiorizado pode criar um braço de alavanca que vai determinar possível sobrecargo funcional bilateral da articulação temporomandibular, tá? Boa noite, Bernardo. Então, esta questão aqui que pode ser uma agravante, né? A causa daquela dor que a paciente está sentindo, certo? E aí, esta anteriorização, sem dúvida, não está adequada para a condição que o nosso paciente tem, tá? Ok, obrigado, Giovanni, disse aqui que vai traduzir para nós. Muito obrigado, Giovanni. Então, este apoio anterior, tá, que vai gerar depois um cargo articular que deve estar envolvido com a oclusão, com a dor que o nosso paciente tem. Por quê? A nossa paciente tem um outro aspecto aqui no relatório muito importante, tá? O impacto. O impacto que está muito baixo, tá? Normalmente um impacto baixo acontece quando o paciente está sentindo dor. Boa noite, Otávio, bem-vindo. Quando o paciente está sentindo dor, então o nosso paciente que está sentindo dor aqui, tá, não consegue realizar uma boa contração e o que ele está relatando é que provavelmente é esta questão de anteriorização que vai gerar esta dor. Então, o que acontece? Né? Eles verificaram estes aspectos, então decidem de investigar um pouco melhor a paciente, que inclusive está assimétrica, com dominância do lado direito, tá? Um paciente que mostra um contato, um trabalho muscular mais pelo lado direito. Isto pode gerar também depois o problema sobre o côndilo esquerdo. Então, esta assimetria para o lado esquerdo que pode ter a ver com aquela clique que estava sendo escutado antes lá nos comentários da investigação clínica inicial, tá? Olhando aqui, a gente percebe que o lado direito, sem dúvida, trabalha mais, tanto temporal quanto masseter respeito ao outro lado, tá? Muitíssimo trabalho do temporal esquerdo. Esta questão aqui vai implicar que eles vão começar a fazer uma investigação clínica para tentar otimizar estes aspectos. Eles fazem tanto com papel carbono e também começam a fazer molagem seletivo. Então começam a fazer com elásticos também para ver um pouquinho de otimizar estes aspectos, tá? Então, o que eles percebem através da avaliação com o papel carbono, que tem um belo contato do dente 46 e do dente 34, tá? Então, eles decidem de trabalhar principalmente o dente 46, tá? E trabalham colocando o molagem seletivo para tentar eliminar estas interferências ali, tá? Feito isso, fica mais evidente depois o problema sobre o dente 34. De qualquer maneira,
quando eles vão trabalhar estes aspectos, começam a ver uma determinada melhoria de ativação, ou seja, aquele masseter esquerdo começa a ganhar força, tá? E o que eles estão obtendo depois é um belíssimo relatório de comparação que apresenta uma série de ganhos. Então, um ganho de equilíbrio global, uma centração destes aspectos que antes estavam desalinhados, né? Principalmente a parte dos masseters, que ganhou mais para o lado esquerdo, antes estava extremamente do lado direito, e, enfim, o baricentro, que ainda não está dentro da normalidade, mas que teve um ganho considerável posterior e também um impacto jamais otimizado, um impacto que ganhou força, porque a paciente, como eles colocam aqui, parou de sentir dor. Então, o que acontece como resposta muscular é já uma harmonização que a gente enxerga aqui, tá? 31, 30, 18 e 21. Então, eles depois vão conferir com aquela nova condição que deixa na paciente o que acontece depois de 6 semanas. E aqui me vem na cabeça o trabalho que faz o Otávio, tá? O Otávio é ortopédico, que é, né, ortopédico funcional. Aí, por exemplo, no caso do meu filho, pela tomografia, eles entenderam alguns aspectos, fizeram no Titan, viram os desequilíbrios que eles estavam até esperando de encontrar, fizeram umas pistas de ajustes no lado esquerdo, que era o que eles estavam querendo tentar otimizar, e aí chamaram a gente para conferir depois de uma semana, porque, logicamente, quando entramos nestes aspectos onde as forças da oclusão e da mastigação vão se adaptando e criando adaptação nos dentes, tem um prazo, né, para engranar, para começar a ter uma certa estabilidade. Então, isto que vem muito, é bem interessante da ortodontia com o Titan, é ver depois o que aconteceu. Ou seja, fazendo aquela alteração ali, o que vai estabilizar depois, como vai se estabilizar esta oclusão do paciente, tá? Por exemplo, no caso do meu filho que o Otávio avaliou, depois de uma semana ele tinha acertado, tinha uma melhoria muito evidente do resultado da oclusão funcional. E aqui também a gente tem estes aspectos, tá? Então, aqui que nós vamos ver agora é um belíssimo trabalho, exato, Giovanni, um equilíbrio neuromuscular que depois traz um benefício, tá? Então, encontrando este equilíbrio também na estabilidade oclusal. A distância de 6 semanas, a paciente volta, tá? E ela apresenta de não ter mais, né? Sumiram a sintomologia de dor que ela estava sentindo, tanto na parte cervical, tá? E aí ela estava feliz por isso, né? Ela não estava mais sentindo muita dor. Então, paciente já com uma melhoria do aspecto estético e funcional, a gente começa a ver uma contração já bem mais equalizada, né? Aqui podemos até utilizar este termo. E olhem que bacana o resultado, tá, do Titan depois 6 semanas, paciente com um 91%, uma oclusão fantástica, extraordinária, tá? Então, todos os parâmetros entrando dentro do normal, um belíssimo impacto de 102%, que apresenta uma boa função do ponto de vista de mastigação, de força para mastigar. Olhem a harmonia dos músculos aqui também, equilíbrio assimétrico otimizado, belíssimo balanceamento de todos os músculos. E aqui podemos tranquilamente afirmar que sucesso do tratamento. Ou seja, a paciente sai da lá com um equilíbrio funcional estabelecido, que eventualmente vai ter uma vantagem na durabilidade do tratamento,
é uma recidiva mais improvável de acontecer devido a esta harmonia, este equilíbrio funcional, esta oclusão muito bem equilibrada. Então, isto é um pouquinho a mágica que podemos medir, que a ortodontia proporciona, tá? Porque para mim esta aqui é uma mágica, né? Conseguir reharmonizar uma estrutura nesta maneira. E aqui temos a possibilidade de corrigir eventuais erros que podem intercorrer durante um tratamento, principalmente de longa durada, e afinal lá fazer os ajustes finos, otimizando esta oclusão, encontrando uma estabilidade, um equilíbrio que depois garante sucesso do tratamento, evitando recidivas de curto prazo.